Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje aqui no Empodera Mais com a Juliana e o Felipe da agência Evo. E é um prazer, meus amigos, estar com vocês hoje aqui. Sejam muito bem-vindos. Se apresenta para o nosso público, Ju. Então, me chamo Juliana, né? E sou uma alma muito curiosa, né? Então, sou publicitária, criei a Evo, que vem do nome evoluir, né? Esse é um dos nossos propósitos, é evoluir. Tenho 37 anos, né? E tenho essa curiosidade sobre os negócios desde muito cedo, né? Comecei a trabalhar dentro do marketing, porque eu queria usar o Star. Que legal. Era esse o meu objetivo. Ficou a minha marca. A tua marca, né? Então, como eu sou essa alma muito curiosa, eu comecei a pegar alguns pontos que eu identifiquei ao longo da minha jornada. Eu comecei a trabalhar com marketing, com publicidade. Eu tinha 20 anos. Então, conheci toda a estratégia com experiência vivenciada. E hoje a gente traz essa experiência, né, nesse combo aí de criatividade, estratégia, inovação e muita evolução. Que maravilha, obrigada, Ju. E você, Felipe, te apresenta para o nosso público. Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou o Felipe Bittarello, eu sou consultor de negócios aí há mais de 15 anos. Tenho 37 anos, por incrível que pareça, comecei cedo dentro da área de gestão, né? E sempre trabalhei com foco em aumento de faturamento e diminuição de custos. Então, o meu foco, literalmente, é entrar para dentro dos negócios, buscar os problemas que existem ali, né? E, literalmente, buscar soluções e implantar junto com o empresário. O meu foco é, literalmente, pôr a mão na massa para aumentar faturamento e diminuir custos. E aí a gente se encontrou, né, Ju, nessa vida louca aí, se reencontrou, na verdade, Sim. E a gente uniu literalmente a fome com a vontade de comer, né? Nossa, perfeito, né? A parte estratégia da solução do empresário, porque sozinho às vezes a gente não consegue, a gente precisa que alguém de fora tenha essa visão e nos auxilie no processo. Exato. Que é muito do criativo e da estratégia, né? Dos Exatamente. Processos. Muito. Legal. Sabe que eu noto muito, assim, que muitas empresas, agências de consultoria, veio daí essa necessidade também de criarmos esse projeto, né, esse ecossistema de inovação de empresas, veio justamente da falta de prática, muitas vezes, né? E o marketing, ele nada mais é do que traduzir todo o diferencial da marca dentro de peças publicitárias, né? Dentro da rede social, dentro de todas as redes sociais, a gestão né? de marca, né? O que a gente pensa muito dentro do marketing, né, Andréia? É a essência. Eu trabalhei em algumas agências, né? E nesse período eu percebi que faltava um pouco de consciência de marca, né? Então, como eu também, na minha vida pessoal, busco muito a consciência, né? Ampliar, né? O porquê que a gente está aqui. Né? Até para não se perder nos papéis, né? A autenticidade. Exatamente. Né? Então a gente vê muito, eu e Felipe criamos esse ecossistema dentro da Evo, pensando muito em trazer a realidade. Porque estamos numa era do digital muito alta e qualquer um fala qualquer coisa, né? Sim. Então eu trouxe muito essa experiência nossa, vivenciada mesmo lá fora, vendo as empresas, né, dentro delas, né? Então, hoje a Evo, ela entra no negócio olhando a alma, né? Olhando a essência, tanto do empresário, né? Então, porque tem que ter uma coerência, né? Tu tem que estar... Nós temos que sustentar o nosso processo. Exatamente. No momento que a gente tem autenticidade, que a gente está ali como empresa também inserido no teu propósito, Exato. As coisas fluem. Do que tu comprar uma imagem e tentar segurar aquela imagem por um tempo, não se sente talvez feliz sendo aquilo, né? Exato. A gente traz muito essa essência dentro do nosso trabalho, desse ecossistema. Por quê? Para que possa o empresário, né, a empresa, todo o ambiente se conectar com a sua marca, porque aí flui, né? Então o nosso trabalho, ele vai um pouco além do marketing. Claro. A gente busca essa consciência, a gente transforma algumas técnicas em exercícios fáceis e fluidos para que possa ter resultado.
Então, esse é o nosso objetivo, né? Entender a fluidez do teu negócio para que tenha resultado. E eu percebo, né, como vocês cuidam de mim, estão cuidando da minha marca, Sim. que vocês pensam fora da caixa, né? Então, vocês estão sempre atrás de trazer o diferencial, de trazer uma coisa inovadora, Exato. de fugir do normal, óbvio. do óbvio, né? Sim. E Sim. sempre com aquela pitada de autenticidade da tua alma, né, da tua essência, do teu negócio, que é incrível. Flui, né, naturalmente, é muito legal. É porque assim, a gente ama o que faz. Então, acho que esse é o principal objetivo. E o nosso trabalho, ele entra nesse lugar. Ju, e me diz uma coisa, como que a Evo transforma a estratégia, a criatividade, a comunicação em resultados reais para marcas que querem crescer mais com direção, clareza? Então, nós temos dentro desse ecossistema, a gente criou uma trilha. E dentro dessa trilha, a gente busca a alma do negócio. Então, é um passo antes do resultado, identificamos quais são os gatilhos, quais são as crenças, qual é o objetivo. Porque muitas empresas chegam até nós sem clareza, querendo um resultado. Quando tu não tem uma clareza, tu não chega naquele resultado. Então, nós criamos literalmente uma trilha, um passo a passo, com muita alma, com muita consciência. Assim, essa é a minha palavra preferida dentro da Evo. Sim. Né? Como eu falei, ela vem da palavra evolução. Evoluir, né? Evoluir, Evolução. exato. Então, dentro desta trilha, nós vamos indo, né, passo a passo, até chegar num resultado e criando junto qual o resultado que esse cliente quer. Porque nem sempre é só sobre faturamento, né? Então, alguns clientes querem ter mais autoridade, querem crescer sua marca, querem criar novas marcas, como a gente criou, né, para vocês. Então, esse é o nosso papel. E aí o Felipe também pode trazer um pouco sobre o penso dele. Eu trabalho muito na parte da alma, da consciência, da criação. Né? Eu sou a alma criativa daqui. Sim. E o Felipe entra somando muito na questão de faturamento mesmo, da consultoria. Que é muito importante, né? Exatamente. A gente sempre pensa assim, né? Vamos montar um projeto? Beleza, vamos montar um projeto. O que diferencia o nosso projeto de outros projetos que a gente vê por aí, né? A gente buscou trazer muito a questão da prática e essa questão da consciência dentro da empresa. Porque a gente ouve muito, a gente vê os empresários muitas vezes perdidos, como a Juliana falou, né? Perdidos no sentido de eu preciso aumentar o faturamento, mas eu não sei como. Hoje em dia as informações elas estão muito jogadas na internet e todo mundo tem acesso a todos os tipos de informação, inclusive utilizando a inteligência artificial, né? Ocorre que os empresários eles têm muito acesso à informação e têm pouco acesso à prática de como põe a mão na massa para fazer as coisas, né? Como faz, né? Tem ali a receitinha, mas precisa de algo técnico, profissional, especializado para te direcionar e te trazer, às vezes, ferramentas que tu não consegue ver. Exato. Né? E o consultor, o papel do consultor dentro desse projeto é literalmente acelerar o crescimento da empresa, porque eu sou munido ali de ferramentas, de metodologias ágeis, que elas funcionam literalmente para acelerar o processo. Então, aquilo que o empresário poderia fazer em 1 ano, 2 anos, muitas vezes a gente consegue fazer em 4, 5, 6 meses, muitas vezes. Porque, claro, a gente tem o know-how, o conhecimento, e muito mais importante, a gente tem um comprometimento com aquela marca, com aquele profissional. Não é uma coisa solta, não é uma consultoria e um projeto para ficar bonito no PDF. É algo literalmente para botar a mão na massa. Justamente para o empresário também não ficar preso a uma equipe de consultoria, ele possa literalmente se desenvolver junto com o processo, né? Acho que isso é muito importante também. Com certeza. E de que forma que a Evo ajuda os negócios a alinharem a essência, o posicionamento e a presença no digital sem perder a autenticidade? A gente falou um pouquinho, né? Exato. Esse é o nosso grande objetivo, né? Porque o digital, principalmente, ele tem sede de autenticidade, né? O mais do mesmo já foi, né? Então, dentro do nosso processo, é muito na conversa. Nós nos aproximamos do cliente. Vira amigo, né? Sim. Vira parceiro. Então, isso é algo que eu sempre trouxe das minhas experiências que eu já vivenciei e consegui pegar, assim,
O que eu achava essencial, limpar um pouco, porque eu me incomodava um pouco com um processo do marketing da promessa, sabe? Então, eu pensei, vou criar a Evo fora de promessa, a gente trabalha com a realidade. Então, a gente traz o resultado analisando a realidade. Perfil, a realidade. Aonde tu pode chegar. A motivação e a Exato. clareza daquela pessoa, né? Ela tem que ter clareza de qual é a motivação delas ter esse impulso diário para realizar os seus sonhos, né? E também é um planejamento, né? Então, a gente sempre tenta criar um planejamento dentro do que a capacidade da consciência daquele negócio tem. Então, a gente só alcança um objetivo quando a gente consegue cumprir as etapas, né? Exatamente. Então, nós criamos essa etapa aí. Até porque nenhum empresário busca uma equipe de consultoria ou um projeto para ter mais trabalho, né? Exatamente. As pessoas elas buscam a gente justamente para facilitar e poder se preocupar com outras coisas muito mais essenciais. Claro, eu também trabalho dentro da questão de finanças, processos, né? Todo o problema ali, todos os processos dentro da empresa, né? Identificando problemas, propondo soluções, mas o empresário ele contrata a gente para ter mais tempo, tempo Ser útil. prático também, né? Para Exato. ter praticidade. Então, assim, até algo para complementar, eu estava numa reunião semana passada e um grande empresário, eu admiro muito eles, já estiveram aqui no teu programa, e ele nos trouxe um feedback muito interessante que quando a gente está reunido, né, estamos em reunião fazendo um projeto juntos, a gente sonha. Que lindo. Isso me tocou muito. Assim. Nossa, maravilhoso. Porque é isso que eu penso, a gente não lida só com uma empresa, é o sonho, né? Assim como o nosso também é. Tu acaba de contar um diferencial maravilhoso de vocês, que é a conexão com o cliente. Então, vocês estão lá, em estado de presença, entendendo aquele projeto, vivendo com o empresário o sonho dele. Exatamente. Ele passa a ser sonho de vocês e também na é muito realização. legal, exato. É muito legal fazer parte desse sonho. A gente passa a admirar porque a gente conhece a pessoa por trás, né? Não é um negócio, é também um negócio. Sim, que maravilha. E como que a combinação agora da consultoria de negócios, a direção criativa e o marketing estratégico fortalecem o crescimento de uma marca na prática? Porque não é raso. Não é raso e essa força que nós temos, né, juntos, eu sempre penso muito em me conectar com pessoas que também têm um propósito de evoluir. A gente muitas vezes não participa de alguns projetos porque a gente identifica que não tem esse propósito de crescimento. Essa conexão com o que vocês prezam, né? Exato. Então, a gente, dentro dessa pergunta, a gente traz o nosso conhecimento prático com o coração. A gente trabalha muito com o coração. Acho que esse também é um grande diferencial, né? A gente traz a nossa emoção. Eu me emociono com as criações que a gente faz, com as soluções que a gente acaba trazendo para o cliente. E dentro disso, a gente pensa num pocket, né? Então, a gente vai entregando ao processo que vai crescendo. Né? E também muito comemorando junto esse crescimento. Cada detalhe, né? Cada etapa do processo da realização, né? Isso é muito importante, né? Justamente porque a gente não é só uma empresa de consultoria, um projeto que vai ali, diz o que tem que fazer, vira as costas e vai embora. Exato. Né? As empresas, elas não crescem não porque elas precisam de mais clientes. Elas não crescem porque elas estão desorganizadas. E muitas vezes o empresário que está lá dentro, no dia a dia, trabalhando, né? E sendo tudo dentro da empresa, ele não tem a dimensão disso tudo, né? E eu sempre digo para os empresários, tu não cria uma empresa para ter um alto trabalho. Tu cria uma empresa justamente para que tu possa ser empresário do teu negócio. E 99% dos empresários não são assim. Cria um alto emprego, trabalha 12, 13, 14 horas por dia, ganha pouco no final do mês, sabe? Acaba se atropelando no meio de processos. Como se o excesso fosse gerar o resultado. Na verdade, sobrecarrega, né? Exato. Muito, muito. E a organização é um detalhe que parece ser tão clichê e básico e faz total diferença, né? Para que tu tenha mais tempo, consiga delegar e ter uma equipe te auxiliando em cada
processo, né? Exato, e entra aquela questão que nem a Ju falou, né? A Ju, ela é da criação, ela é artista, né? Então, o artista, ele cria, ele não tem limites para imaginação. E eu sei o quanto que muitas vezes é difícil, né? A gente colocar toda essa imaginação, todo esse sonho em tarefas, né? Em um cronograma, em um plano de ação ali específico, né? E dentro disso, a gente tem um grande ousado e criativo conosco, né, que a gente trouxe o nosso chaveiro criativo. Seja bem-vindo. Pode chamar o João. Boa tarde, João. Oi, Andréia, Tudo bem? É um prazer te ter aqui. Te apresenta para o nosso público. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o João, eu trabalho atualmente como videomaker e eu trabalho junto com a Ju e com o Felipe, com a Evo, e a gente faz mágicas. O João, ele traz muito, a gente trouxe ele para essa parte da criação dos vídeos, de conteúdo, por esse propósito de captar a alma do negócio. Sim, e eu tenho experiência disso, ele é maravilhoso. Um desafio, né, para algumas pessoas é essa parte de se mostrar, né? É um desafio para mim também. Muito agradeço, inclusive, a oportunidade, porque também foi um desafio. Eu sou dos bastidores, né? Eu sou de tomar muito café e criar muito. Então, estar em frente, também à frente, né? É um desafio e muito interessante, inclusive, para também somar quem somos, né? É importante que o público conheça vocês, né? Pelo resultado. E por uma agência que cresce muito, e às vezes a gente usa o termo agência, eu vejo que vocês são muito mais que isso, né? Então é só um termo, né? Mas que o trabalho de vocês é totalmente de recomendação, de indicação e referência. Vocês hoje têm uma carteira enorme de clientes justamente pelo resultado que vocês entregam, pela entrega que vocês proporcionam, né? E que é muito rápido. É muito rápido, começa muito rápido. E outra coisa que eu trago como depoimento meu é que vocês estimulam o melhor do empresário. Vocês conseguem que a gente perceba as nossas qualidades e explore mais isso, sabe? E se sinta à vontade, né? Para estar fazendo as nossas divulgações, estar em conexão com o nosso público também. Então, flui muito, é muito gostoso, não fica pesado. Aquele compromisso de fazer uma gravação, aquele compromisso, tudo... Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso tu trazer a mensagem daquilo que tu quer vender para o teu cliente, não é? Exato. Então, esse é o nosso combo, né? Tem mais pessoas que trabalham conosco, né? na parte de estratégia, né? De estrutura dos criativos, né? Então, temos mais uma equipe atrás. Então, o Felipe traz muito essa parte, né? Do pôr os pés no chão. Eu adoro porque eu vou solta. Sim, né? Cada um tem um papel ali. E o Jô traz muito o olhar criativo e eu trouxe muito ele para dentro da Evo por esse motivo, porque ele capta a essência da pessoa. Não é um vídeo sim, duro, sabe? Sim. Então, É que gravar, todo mundo grava, né? O negócio é tu pegar o sentimento, pegar o feeling, o que o cliente quer passar de verdade, sabe? E é um trabalho desafiador, porque tu tá olhando um vídeo, tu sente. Quando um vídeo tem mais vida e quando ele é muito técnico, é muito treinado. E parece que quanto mais a gente treina, mais desafiador fica fazer, né? Então, com naturalidade, ele transmite mais calor. Flui, mais... né? Isso, exatamente. Acho uma coisa bem importante também nessa questão do Jô, de trazer ele para fazer esses criativos, é que não existe coisa melhor do que tu ter uma estratégia bem bolada, né? Que é aquilo que a gente faz, aquilo que eu faço, principalmente. Depois vem toda a questão da criatividade, de como que tu te diferencia dos outros tipos de conteúdo. E o nosso videomaker que literalmente consegue captar isso da melhor maneira possível. Né? Porque a gente sabe que a maioria dos empresárias tem dificuldade de falar para frente de uma câmera. Eu não tenho, nunca tive, né? Mas assim, tem pessoas, a maioria das pessoas não consegue, trava. E tem um conhecimento enorme, mas na câmera é outra coisa. Exatamente. Então, como que tu te diferencia hoje o teu conteúdo de outras empresas? Se tu tá fazendo literalmente a mesma coisa que todo mundo, e aí tu pode olhar para tua concorrência ali, direta ou indireta, e pensar, bom, o que a minha concorrência está fazendo hoje dentro das mídias que eu posso melhorar e fazer também,
né? E aí entra a questão da estratégia, da diferenciação e o que o meu concorrente não está fazendo que eu posso incluir dentro das minhas mídias. Né? Isso entra a questão de precificação, marketing, relacionamento, processos, Identidade. finanças. Né? Por isso que a gente criou também esse ecossistema de inovação, de desenvolvimento, pensando não só em entregar um resultado adequado, mas também pensando em desenvolver aquele empresário. Então, a gente também vai ter ciclo de palestras, de desenvolvimento, atividades, workshops bem direcionados para dos mais variados problemas que a gente encontra no mercado, justamente porque nós não queremos só entregar algo. A gente quer desenvolver o empresário também, porque é isso que é propósito, sabe? Sim. Não é trabalhar só por trabalhar. É trabalhar para fazer a diferença na família, né? Nos sonhos daquela pessoa que está atrás daquele CNPJ. Exatamente. Né? Então, isso é bem bom, assim, porque a gente literalmente une o útil ao agradável, né? A questão da criatividade, do planejamento e da ação da melhor maneira possível, e tudo conversando junto. Isso é muito importante, porque muitas vezes Alinhamento, né? é uma agência que faz uma coisa, o consultor que faz outra, o empresário que faz outra, e aí fica aquela coisa que não conversa um com o outro. Não é esse o nosso propósito, né? Literalmente, a gente une tudo isso junto. Cerimonialista Olha aí. dentro do marketing, assim, né? A gente busca essas pessoas que têm também para agregar valor ao nosso trabalho. E algo muito interessante o Felipe falou, e eu trouxe à memória, nós falamos muito internamente que não é um CNPJ. É um sonho, é uma história. Não lidamos com uma um vida. CNPJ, né? Então, assim, embora, claro, seja uma empresa, né? Mas sempre atrás de um CNPJ existe um sonho, existe um objetivo, né? E é o que nos move bastante. E se vocês fossem dizer o que realmente trava o crescimento de uma empresa hoje na prática? Olha, André, dentro da criação e desse processo que eu vivenciei ao longo desse tempo, eu comecei, não tinha rede social, né? Comecei a criar para gráfico. Eu vim do mundo gráfico, me adaptei ao digital e, né, hoje vivo basicamente só dele, né? Embora a gente faça também materiais gráficos e desenvolve identidades que vão para o impresso, mas eu vejo que o maior desafio é a mente, é a tua limitação. Por isso que eu falei aqui, é um passo antes do resultado, é o que tu te limita. Eu vivenciei isso, eu me limitava muito, né? Então, não conseguia explorar ao máximo o meu potencial. Então, foi dentro do autoconhecimento, foi dentro da consciência, dessa elevação de consciência, que eu consegui chegar em resultados e pretendo chegar em maiores. Sim. Então, eu acredito que o grande limitador é a consciência mesmo, assim, é o processo de tu entender que tu é capaz, que somos capazes, né? Então, e que não precisamos de bengalas emocionais para chegar. Então, a gente lida, é quase uma psicologia. Exato, porque tem várias etapas, né? E nós, como empreendedores, temos muitos desafios também de passar. Fica uma mente acelerada. Sim. Então, a gente chega para dar uma calma, falar, calma, dá uma respirada. Respira e vamos nos encontrar no meio de tudo, né? Então, eu vejo que dentro dessa parte dos resultados da criação, do marketing, da publicidade, é a mente. Então, a gente tenta ter essa calma, trazer essa tranquilidade e essa certeza. Hoje eu falo com muita tranquilidade essa palavra, essa certeza de que vai dar certo. Porque agora, falando, né, sobre a mente, sobre a tranquilidade, porque muitas vezes o empresário quer aquela coisa rápida, a ação, o resultado, e não tem a paciência da construção de algo sólido. Exatamente isso é o problema que eu noto nos negócios, assim. Tanto que quando a Ju trouxe o projeto e a gente começou a construir junto, a primeira coisa que me veio na cabeça o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí, o que tem a ver com ciência, negócio, consultoria, né? E eu acho que vocês aí de casa devem estar pensando a mesma coisa. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E eu percebi, aquilo que a Ju falou também, que o meu próprio pensamento de o que tem a ver uma coisa com a outra é uma limitação. Então, por que não, né? Isso não acontece dentro dos negócios, muitas vezes. Às vezes é uma crença, né? Que a pessoa tem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem total
É o não Conexão. merecimento, é o não pertencimento, é vir de uma família onde que tu teve que construir tudo do zero muitas vezes. Então, uma empresa é um filho, tu não vai Nossa. largar um filho na mão de qualquer pessoa. Não, agora né? eu tô falando, Felipe, me veio assim também. Muitas vezes, quem limita o crescimento da própria empresa é o próprio professor, é o próprio empresário. 100% das vezes. Eu acho 100% das vezes. Exatamente. Sim. Que resposta, existe hein? muita Tu vê, né, durante a coisa. nossa- Que responsabilidade, Que responsabilidade, também, que resposta da gente se conscientizar, né, do processo que está acontecendo e da nossa dedicação para com o nosso negócio. Porque se a gente está fazendo essa entrega também, né? Exato. não adianta tu delegar e ter vários setores do teu negócio, mas tu também não está 100%. Exatamente. Gente, o nosso tempo, a nossa conversa está tão maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E nós vamos ter um segundo episódio. Vamos continuar essa conversa maravilhosa, porque vocês trouxeram muitas respostas para muitas pessoas que estão assistindo a gente. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mas antes, deixe uma mensagem final, as redes sociais de vocês, como é que as pessoas entram em contato para fazer essa transformação que vocês propõem? Então, vamos ao digital, que é o que a gente trabalha. O Instagram da Evo é evo.estratégia. Pode nos chamar lá. E a mensagem que a gente deixa, um pouco mais curta pelo tempo, mas é que se tu deseja, né, ousar, entender a tua consciência no negócio, chama a Evo lá que a gente trilha essa jornada aí junto contigo. Perfeito. Perfeito. Meu Instagram é fbitarello, BITARELLO. E se tu quiser uma consultoria, um parceiro, uma mão na massa para realmente melhorar o faturamento do teu negócio, me chama a Evo, porque a gente vai ter um prazer muito grande de conhecer um pouco mais do teu sonho, do teu negócio também. Obrigada, João, também pela tua presença. Pessoal, e esse foi mais um Empodera Mais e eu espero vocês num próximo episódio.